uma vez, boa noite a todos, para quem eu não vi, para quem eu não ouvi. Não esqueçam de deixar um alô no chat, para a gente poder registrar, quem não o fez. Dando sequência aí ao nosso estudo, vocês fiquem à vontade durante a apresentação, como sempre. Se quiserem interferir, vão jogando as suas participações, aí as suas considerações, perguntas, opiniões, enfim, que conforme a necessidade, aí a Mazé faz a intervenção e a gente para. Tá bom? Muito bom, vamos lá. Só pedir para o pessoal tomar cuidado para não ligar o microfone. Bom, dando sequência aí ao nosso trabalho, vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão dos missionários. Né? Na aula passada, a gente abordou a questão da preparação espiritual do Brasil, especificamente, né? Falamos de tudo que envolve, assim, né? Dentro daquilo que é possível falar, o que envolve material e espiritualmente, a questão da preparação do Brasil. E hoje a gente queria abordar um pouco a questão da vinda de espíritos missionários ao planeta. Então, na espiritualidade, nós tivemos aí o Henrique de Sagres, né, que foi o pai das navegações portuguesas, né? Na verdade, ele foi o pai das grandes navegações, né? O Henrique de Sagres, em Portugal, inicia um projeto de expansão marítima, né, trazendo ali para a escola, né, que ele cria, não foi uma escola no sentido de existir fisicamente, mas a escola como uma ideia, né, como um projeto de trabalho. Então, ele traz ali profissionais que pudessem auxiliarem no desenvolvimento das navegações. O Henrique de Sagres foi um dos espíritos enviados por Jesus. E quando ele desencarna, em 1460, retornando ao mundo espiritual, ele dá continuidade ao projeto. Agora, dentro de sob um outro ângulo, né? Vendo o projeto agora a partir do mundo espiritual, sem as limitações da matéria, e ele faz um balanço que envolve justamente o novo território descoberto, né? Que é o Brasil, a América do Sul, ali a questão do território que a gente chama de América Portuguesa, que é o Brasil. Então, como é um território que foi destinado a amparar ali, a acolher o Evangelho e expandir o Evangelho de Jesus, o Henrique de Sagres, ele começa aqui, que na espiritualidade, antes de ser o Henrique de Sagres na Terra, ele era o Elio, né, um dos emissários do Cristo para os assuntos sociais na Terra. Então, já de volta ao plano espiritual, ele demonstra uma certa preocupação com a questão das ações de pilhagem marítima que estavam acontecendo no Atlântico, né? A ação dos piratas. Ele temia, inclusive, que não só a questão da pilhagem em alto mar, mas a própria questão da invasão do Brasil por outras nações, né? Porque nós tivemos aqui os holandeses, os franceses, vieram para cá também, chegaram a ocupar uma parte do território, né? Os franceses no Rio de Janeiro, no Maranhão, os holandeses na região do Pernambuco. Então, eles permaneceram por um tempo ali até serem expulsos. E o Henrique de Sagres, no mundo espiritual, demonstrava uma grande preocupação e pediu ali uma audiência com o Cristo, né, com Jesus. Então, nesse temor todo dele, a preocupação é que essas novas nações, né, França e a própria Inglaterra também, que eles pudessem entrar aqui apenas no intuito de usurpar os bens da terra, né, para enriquecimento das suas nações. Não que os portugueses também não vieram com essa intenção. Mas veja bem, havia ali na questão portuguesa uma preparação espiritual diferenciada. Não havia só a questão material. Então, existe um plano da espiritualidade para Portugal em relação ao novo território. A gente só não pode fechar os olhos para essa questão material também, entender que os portugueses
materialmente falando, eles só queriam as riquezas do Brasil e nada mais. É que no meio dessa galera tinham ali espíritos missionários que vieram a serviço de Jesus. E aí o que me chama a atenção, lendo o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nessa interlocução entre o Henrique de Sagres ou o Eliu e Jesus, é justamente a forma como Jesus se dirige a ele em relação à preocupação que ele apresenta. Jesus diz assim para ele: Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. Só essa frase aqui já dá muito tempo para a gente poder discutir. Por quê? Espíritos da esfera dos amadores, né, para a gente ter uma compreensão um pouco maior sobre a esfera dos amadores, é só fazer uma leitura do Sublime Peregrino do Ramatiz, que vão entender ali o que significa essa esfera espiritual, essa dimensão no mundo espiritual chamada de esfera dos amadores. São os espíritos que amam incondicionalmente, né? São os engenheiros siderais, tá? Não são entidades superiores, são espíritos puros. São espíritos da primeira ordem, como o Kardec fala na escala espírita. O Clóvis diz que está lendo, então ele vai saber. Se não chegou nesse capítulo, vai chegar. O Ramatiz, ele dá uma descrição das esferas que existem no mundo espiritual e ele as denomina, tá? Então, esses espíritos da esfera dos amadores, eles são espíritos que o Kardec, naquela escala que ele faz, ele coloca como espíritos da primeira ordem. O que é interessante nesse trabalho que o Kardec, nessa descrição que o Kardec faz, é justamente a questão desses espíritos, a caracterização desses espíritos puros. Eles alcançaram uma evolução que, para nós, a gente não tem como mensurar, né? É a mesma coisa que quando a gente... muitas vezes você está numa aula e algum aluno chega e pergunta assim, mas como que é chegar ao nível de um espírito superior, de um espírito como Jesus? Nós não sabemos. Nós simplesmente não sabemos. A única noção que a gente tem é que é uma coisa muito alta, é que é um nível que a gente não alcança, não compreende, a não ser intelectualmente. Tanto não compreende que a humanidade não é cristã ainda, porque se nós compreendêssemos, a humanidade já seria cristã, já teria se cristianizado. São entidades que sabem o que fazem porque eles são espíritos co-criadores. São as mãos de Deus no processo de construção e manutenção de mundos abaixo deles, né? Então, a autoridade desses espíritos, ela é inquestionável, né? As suas frases, seus pensamentos, eles funcionam como decretos celestiais. Eles pensam e agem em comunhão com o Criador. Nada do que esses espíritos fazem está fora das determinações divinas. Eles perderam o livre-arbítrio. Espíritos dessa esfera não possuem livre-arbítrio. Mas como é que isso pode acontecer? Como funciona isso, né? Olha, quem leu aquela obra do Armon, que se chama justamente o livre-arbítrio, entende um pouquinho sobre esse assunto. O Armon, ele diz o seguinte, que livre-arbítrio é a condição que nós temos, né? É uma condição que nós temos de escolha, a liberdade de escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. Então, esses espíritos, eles são tão evoluídos que eles não têm outro caminho a não ser cumprir exatamente as leis divinas. Então, não há livre-arbítrio. O livre-arbítrio, nesse caso, não pode ser medido da mesma forma que é por nós em planetas de expiações e provas. Essas entidades espirituais, por mais que a gente faça qualquer tipo de pedido a eles,
nem sempre esses pedidos, aliás, na maioria não são atendidos, né? Ou, como diz o Emmanuel em uma das lições, se eu não me engano, do Fonte Viva, ele diz assim que existem pedidos que nós fazemos a essas entidades superiores que demoram séculos para receber uma resposta. Olha que interessante, né? Você está com um problema, você está querendo resolver um BO gigante, você faz o questionamento e os espíritos te respondem dali 2 ou 3 encarnações, te dão a resposta que você precisa. Por quê, né? Porque eles não descumprem absolutamente nada que está na lei. Toda a atuação da autoridade desses espíritos, ela está dentro das linhas que são determinadas pelas leis universais, que inclusive é tema de uma das aulas da Escola de Aprendiz do Evangelho. Então, quando Jesus chama a atenção de Eliú, Eliú, afasta essas preocupações e receios inúteis. Ele está, na verdade, afirmando, com a sua autoridade, ele está reforçando a questão do Brasil como pátria do Evangelho. Então, eu tenho visto, inclusive, às vezes, assistido algumas apresentações de companheiros da doutrina, afirmando que esse plano de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele naufragou, que não deu certo, porque o Brasil não ajudou, os governos não ajudaram, enfim. Não, isso aí é furada, isso aí é ufanismo, é excesso de vaidade da nossa parte. Nós temos companheiros que afirmam isso. Olha, eu respeito a opinião deles, cada um pensa o que quer. Mas me parece que essa análise está equivocada. Justamente porque nós estamos tratando de afirmações de espíritos que, por mais que a gente ainda não entenda, eles têm o controle da humanidade em suas mãos. Então, o livre-arbítrio humano, ele vai funcionar, em muitos aspectos, até na condição de fazer regredir alguns planos que foram traçados. Então, eles vão atrasar alguns, mas impedir que eles aconteçam, ninguém tem esse poder. Quando o auto determina, acabou, é decreto. Então, o livre-arbítrio humano, ele tem os seus limites. Então, a espiritualidade superior, ela tem os seus meios para promover as interferências no que é necessário e no que é autorizado. A gente não pode esquecer da lei de ação e reação, que ela cobra o seu espaço, né? Aqui se faz, aqui se paga. Hoje ou amanhã, nós retornamos para reconstruir o quê? Aquilo que nós destruímos antes. Como que a gente vai fazer isso? Aí já é outra história. Então, os espíritos que estão reencarnando no Brasil, eles trazem condições de resgate do seu passado. Muitos estão imbuídos do desejo, da vontade de atuar de alguma forma na construção do coração do mundo. Mas, veja bem, esses espíritos, eles reencarnam e também trazem os seus karmas, as suas questões mal resolvidas no passado. E com o trabalho no bem, eles vão encontrando condições de resgatar o seu passado, ajudando a humanidade, ajudando a população do seu país, ajudando na implantação do Evangelho no Brasil. Então, eu queria chamar a atenção aqui de todos nós para um bate-papo que eu tive há uns anos atrás com a médium Mariluza Vasconcelos. E ela estava me explicando, dentro das vivências mediúnicas dela, o que acontece com o processo de reencarnação na América do ponto de vista histórico e espiritual. Eu não coloquei todos os livros dela aqui, eu coloquei alguns só, principalmente os que estão mais conectados aí com a questão das reencarnações do Edgar Armond, né?
Então, lá você tem o livro de Mário a Tiradentes, que se passa por volta ali de 80 a.C., né? O Caio Mário, que é uma das reencarnações do Tiradentes, foi um dos maiores conquistadores, um dos maiores generais do Império Romano, que, inclusive, resgatando a história do Caio Mário, você vai ver não só um processo de conquista nele, mas um processo de moralização das tropas, até moralização das condições das tropas romanas. É um negócio muito interessante essa história. Na sequência, nós vamos já pulando ali para o século XIII, nós vamos ver a atuação do Papa Gregório IX, uma das reencarnações do Tiradentes, que, equivocadamente na história, graças a Deus, é aquilo que eu tenho falado nas aulas passadas. Hoje nós temos acesso a uma documentação que nos permite fazer a revisão da história em muitos pontos. Gregório IX, ele é tido como o Papa que oficializou a Inquisição, que assinou a Inquisição. Ele era amigo de Francisco de Assis. O Gregório IX, na verdade, se nós olharmos na história da Inquisição, a Inquisição não foi criada para queimar, para torturar ninguém. O que acontece é o seguinte, se você pega no processo romano, antes do Gregório IX, o que acontecia com uma pessoa? Ela não tinha julgamento. Se você era um criminoso, acabou. Estava condenado, eles só iam definir qual era a sua pena. Com a Inquisição, o Gregório IX, ele organizou o processo para que houvesse o quê? Um julgamento dessas pessoas. O problema é que o corpo da igreja, no século XIII depois de Cristo, já estava completamente corrompido. E eles aproveitaram dessa artimanha, da sua artimanha, e aproveitaram desse mecanismo e transformaram a Inquisição num processo tenebroso. E olha que a primeira fase da Inquisição, que foi elaborada, que foi assinada pelo Gregório IX, ela mandava expulsar as pessoas da igreja, o que já era um negócio muito forte. Né? Se você fosse banido, excomungado da igreja, já era uma coisa muito forte. Essa coisa de morte, de queimar na fogueira, isso vem na segunda fase. As torturas, isso vem na segunda fase da Inquisição, principalmente vinculada à Espanha. Quando você fala de Inquisição, a Inquisição espanhola, ela foi tenebrosa, mas ela foi a segunda fase da Inquisição, já bem mais para frente. Os últimos resquícios da Inquisição espanhola, nós tivemos uma aula aqui, quando nós falamos da queima dos livros do Kardec, que o próprio Kardec falava, né? Olha, isso aqui parece resquício, a Inquisição já acabou? Já acabou pero no mucho, né? Já acabou pero no mucho. Então, conversando com a Mariluza, ela me disse o seguinte... e aí você tem o livro A Caiaca, que é esse aqui do meio, que conta a história do Francisco Pizarro, o espanhol, que foi o conquistador aqui, que veio para a América e ocupou a região do Peru, tá? Dizimou o Império Inca. E é nesse livro, se tem alguma referência sobre Itaporã, vocês vão encontrar nesse livro chamado A Caiaca. O Itaporã era o líder de uma das tribos que foi invadida pelo Francisco Pizarro no século XVI, tá? E foi dizimada. E é curioso que depois o Itaporã aparece na federação dando apoio para o Armon. Né? Então, é aquilo que eu falo. Não existem coincidência desses espíritos aparecendo na federação sob a direção do Armon. Todos eles estavam conectados, todos eles. Depois você tem o Confidências de um Inconfidente, que é a atuação do processo da Inconfidência Mineira, com o Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga. E para quem gosta para quem deseja conhecer um pouquinho aí os bastidores do movimento espírita, esse livro Sem Tempo para Chorar
pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga e o Leon Tolstói, onde eles criam uma dramaturgia, né, uma história no livro, mas os personagens dessa história são personalidades do movimento espírita. Mas são fatos que aconteceram já no século XX. Então, quem quer conhecer os podres do movimento espírita, Sem Tempo para Chorar, ele narra um pouquinho os bastidores da política que existe dentro do movimento espírita, infelizmente. Vamos lá. Antes de você avançar, você quer voltar um pouquinho sobre os amadores? O Leandro fez uma citação do livro Abismo, de Ranieri. Orcus levantou-se, seu rosto cobria-se de lágrimas. Gabriel, que agora eu contemplava, porque se apagara quase, era uma criatura impressionantemente bela, jovem e puro, de uma idade inimaginável. Olhei-o e lágrimas dominaram-me sob o impulso da emoção. Por que chorais? Perguntou. O reino de Deus é reino de alegria e paz, ide com o Senhor. Orcus recobrou a coragem e disse, grande Espírito, que assistis aos pés do Cristo, agradeço-vos o amparo e a proteção. O livro que o Leandro está falando é esse aqui, ó, O Abismo, do Rafael Ranieri. O Rafael Ranieri, não sei se o Leandro sabe disso, ou se ele mencionou isso sem querer, mas esse Rafael Ranieri, ele foi contemporâneo do Edgar Armond, e o Ranieri, ele tinha uns desdobramentos no mundo espiritual, e ele, quando voltava, escrevia inspirado pelos seus mentores para fazê-lo relembrar dos desdobramentos. E ele descia nas furnas umbralinas. O Ranieri, ele era conhecido do Armond. O Ranieri tinha sido um dos oficiais que estavam sob o comando do Mário, do Caio Mário, que foi uma das reencarnações do Tiradentes. Por isso eles tinham conexões, tá bom? Mas eu não entendi qual é a conexão com os amadores aí. É justamente isso, é o exemplo de entidade superior. Sim, exatamente, porque a gente não consegue mensurar. Espíritos dessa ordem, fica difícil você saber quando eles... Olha, a literatura do André Luiz, por exemplo, vocês vão perceber que quando um mentor espiritual ele vem para o nosso lar, que ele é de uma esfera superior, ele precisa de todo um processo para se materializar no lugar, e ele traz apenas sentenças e frases. Ele não fica conversando. Ele só lança frases e algumas sentenças muito objetivas. Por quê? Porque o caminho é só aquele, não é outro. Não adianta ficar enrolando. É a gente aqui que perde tempo tentando explicar algumas coisas. Mas espíritos da esfera dos amadores, o nível de compreensão nossa ainda é muito baixo em relação à atuação desse pessoal. Então, voltando aqui, por que eu estou colocando os exemplos da Mariluza? A Mariluza, ela tem uma mediunidade muito interessante e um contato com esses espíritos que fazem parte da história do Brasil, e eles vão remontando aí toda uma trama reencarnatória muito interessante, onde eles vão linkando os personagens que vão vivendo em épocas diferentes. Então é muito curioso, porque você vai encontrar essas reencarnações dos Inconfidentes, as reencarnações do comandante Armond, aí como Tiradentes e outras personalidades. Aliás, essa informação eu levei muito tempo para digerir e poder acabar assumindo, falando isso claramente, hoje eu não vejo motivo nenhum para esconder isso. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi com a velha guarda da Aliança. Aquele pessoal que trabalhou diretamente com o Armond, eu tive contato com alguns deles, todos eles, naquela época, sabiam disso. Todos eles tinham essa informação, os próprios médiuns da época traziam essas informações. O próprio comandante sabia disso. Ele tinha lembranças muito claras sobre essa... É que ele não gostava de ficar comentando, né? E é compreensível, porque isso não faz efeito nenhum. E aí depois, conversando um dia com a Mariluza, ela me confirmou num dos eventos, eu acabei pegando uma amizade com ela, e aí conversando muito com ela, eu falei,
tentei, né, ver se ela podia me tirar essa dúvida. Ela parou, olhou, perguntei. Uma vez ela ficou quieta. Eu perguntei a segunda vez, ela me olhou e falou: sim, estamos falando do mesmo espírito. Aí ela começou a contar para mim algumas vivências dela, mediúnica, né? Com o Armon, quando às vezes ela ia fazer uma palestra em algum lugar específico, ele sempre aparecia para ela ou como Tiradentes ou como Gregório IX. É um negócio muito interessante. Então, conversando com a Mariluza sobre essa questão histórico-espiritual, que envolve os reencarnes, ela me disse o seguinte, que os espíritos contaram para ela. Aí agora vou usar um pouco da história, tá? A partir do século IV, depois de Cristo, Roma começa o seu processo de declínio, né? O Império Romano ele ficou grande demais e não deu para administrar, então começa a ruir. Então, o que acontece? Foram feitas várias tentativas para reorganizar o Império, mas só foi adiando a sua queda definitiva. Então, o que acontece? Os povos do norte da Europa, que eram conhecidos como bárbaros, eles invadiram o território que era ocupado por Roma e foram ocupando. Eu já falei aqui algumas vezes que quem fez essa mediação para que não houvesse muitos crimes ou uma verdadeira chacina generalizada foi a Igreja Católica, né? Então, uniu ali, né? A Igreja segurou um pouco, amenizou um pouco o impacto das invasões bárbaras nos territórios que eram ocupados pelo Império Romano. Então, os povos bárbaros, o que eles queriam? Então, eles aproveitaram da religião para serem abençoados pela igreja, porque sabiam que, através da religião, eles poderiam governar também. Então, essa configuração que nós temos da Europa hoje, que nós conhecemos, ela só foi possível porque a igreja atuou fortemente ali na contenção e na organização, na mediação dos conflitos e nas divisões territoriais em relação aos povos bárbaros. E aí a Mariluza, em cima dessa questão que é histórica, ela me disse o seguinte, que os povos romanos, uma parte dos povos romanos começaram a reencarnar na Inglaterra, e da Inglaterra iniciaram ali os Estados Unidos, né? Ocuparam a região ali da América do Norte, e fundaram os Estados Unidos da América. E aí muitos romanos do antigo Império Romano reencarnaram justamente na América do Norte. Eles começaram a habitar a região dos Estados Unidos. E aqueles povos que ficaram conhecidos como bárbaros, que haviam invadido o território romano, né? Esses povos que aproveitaram o declínio romano, eles começaram a reencarnar da América Central para baixo. Então, nós temos aqui na América do Norte, a reencarnação do Império Romano, América Central para baixo, a reencarnação dos povos, de uma parte dos povos bárbaros, né? Principalmente as grandes lideranças. Não é à toa que, se você pega, por exemplo, o ímpeto dos Estados Unidos, aquela coisa, aquele orgulho, aquela vaidade, né, de ser a polícia do mundo, né, a polícia do planeta, o mediador de diversos conflitos, aquele que decide muitas vezes, cria e ele mesmo finaliza o próprio conflito. Esse papel, gente, ele cabe direitinho no Império Romano. Os romanos tinham essa mesma característica. Então, o que eles fazem? Eles vão de região em região, determinando o quê? O seu papel no cenário mundial. Não é à toa que a águia é o símbolo dos Estados Unidos e a águia foi o símbolo do Império Romano. É o mesmo processo. Você pega, então, cada região no planeta, como a gente comentou na aula passada, ela tem o seu papel no cenário mundial. Paris, no seu auge intelectual, a cidade luz, né? E aí a Europa, sem dúvida, foi um polo de concentração intelectual. Nós não podemos negar isso. Boa parte do desenvolvimento intelectual teve sua origem nos países europeus. É verdade que uma parte do conhecimento histórico, da narração da história mundial, ela é contada pelos europeus e trazem, logicamente, esse viés
eurocentrista, como se só na Europa existia civilização, o que é um exagero, logicamente é um exagero. É aquela questão que a gente já falou, tá? Quem edita a história arranja o texto do jeito que quiser, cria os seus personagens, tá? Faz uma narração ali sempre ressaltando mais as suas qualidades do que os seus defeitos. Mas isso não significa que eles não tenham sido um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento humano. O problema é que a visão eurocêntrica da história, ela acabou prejudicando um pouco a própria visão dos outros povos. Porque se você olha, por exemplo, a Europa do século XIX, existia uma questão tenebrosa chamada darwinismo social, que era uma forma de leitura, acabou se tornando uma ideologia, era uma forma de você ler o mundo. Segundo o darwinismo social, homens fracos devem ser subjugados, em alguns casos, até eliminados por homens fortes. E no século XIX, o negro era considerado um ser inferior ao branco. E isso tinha um viés até científico. Era uma teoria científica essa, que prevaleceu durante muito tempo na Europa. Então, por que a gente traz essa questão espiritual? Porque no desenvolvimento de cada região do planeta, nós vamos vendo que a característica, ou melhor, a função que cada um vai sendo exercido de acordo com a orientação que vem da espiritualidade. Então, com isso a gente vai ver que no plano espiritual existe um processo de selecionamento para aqueles espíritos que estão compromissados, estavam e continuam compromissados com o desenvolvimento de determinadas regiões do planeta, e eles vão concentrando esses espíritos, que nós aprendemos a chamá-los de missionários. Tá? Lógico que isso não foi realizado, nunca seria realizado de uma única vez, porque se fosse assim, a vinda de Jesus no planeta teria sido decisiva para o seu aperfeiçoamento, e não é este o cenário que nós conhecemos. Esse próximo slide, nós vamos ver claramente aí essa questão que a gente acabou de falar, sendo abordada pelo Humberto de Campos. Então, vamos lá. Jesus diz o seguinte: as injunções políticas aqui no Brasil terão atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Ou seja, já há uma definição de qual é o papel do Brasil, que é de responsabilidade, que a responsabilidade é de servir de quartel-general das intenções celestiais para os emissários do Cristo, no que diz respeito à sua mensagem está concentrada. Então, na verdade, eu até abro um espaço aqui para contextualizar essa questão, porque eu acho que a gente acaba confundindo um pouco essa visão que nós temos sobre espíritos missionários. O fato de nós termos, do Brasil ter adquirido aí, ter sido adquirido a condição de propagar, de ser o celeiro do Evangelho, né, que a árvore do Evangelho foi transplantada, isso não é motivo de orgulho nenhum, muito pelo contrário. Isso mostra um grau de responsabilidade que foi conferido a essa nação. Agora, isso não significa que, por receber essa investidura, não significa que as coisas aqui seriam fáceis. Nunca. As coisas nunca foram colocadas nesse pé, vamos dizer assim. Então, primeiro a gente tem que entender qual é a condição do planeta. Nós estamos num planeta de expiações e de provas. A Terra é ainda um planeta na escala evolutiva considerado como inferior. Gente, isso define tudo em termos de ética e moral, e a gente sabe disso. Nós não podemos esperar que um planeta nessas condições seja habitado por seres moralizados e desprendidos dos desejos mundanos. É só abrir a janela e olhar, né?
guerras, disputas pelo poder, ganância e uma série de outras coisas que a gente hoje consegue enxergar melhor no mundo pela internet, ela define a condição do nosso planeta. Então, com raras exceções, espíritos missionários são companheiros que estão compromissados com uma tarefa, que já despertaram para o bem e estão na condição de espíritos muito superiores, ou de espíritos puros. Podem ser superiores, mas veja bem, superiores em relação ao quê? Superiores em relação a quem? Ao nível evolutivo dos homens da Terra? Então, se um espírito evoluído assume uma tarefa pelo bem da humanidade aqui na Terra, não significa que ele não tenha desafios pessoais a vencer. Então, nós criamos a imagem de espíritos missionários que, olha, mais de 95% das vezes não condiz com a realidade. Gente, somente Jesus veio à Terra na condição de espírito sem mácula, já desvestido das necessidades de planetas materiais ou similares. Nós temos exemplos de espíritos que passaram por aqui, deixaram um legado extraordinário de atividades e de exemplos no bem, mas também cometeram erros. Não erros no sentido intencional, no sentido de fazer algo para prejudicar. Eu estou errando porque eu quero errar, porque eu quero matar. Não é isso. Erraram por ignorância, erraram por não compreender uma parte da sua tarefa, ou por não ter ainda conseguido se desvencilhar de algumas questões pessoais. Então, espíritos missionários, quando descem em tarefas, em planetas de expiações e provas, muitas vezes tomam decisões difíceis que, se analisadas apenas por um lado, dá a impressão que agiram deliberadamente para prejudicar alguém. Olha, a minha intenção é fazer o mal, porque o mal está dentro de mim. Então, não é espírito missionário. Eu chamo a atenção para a questão do Livro dos Espíritos. A partir ali da questão 96, o Kardec ele vai abordar o grau evolutivo dos espíritos, né, na chamada escala espírita. E na escala espírita você tem terceira, segunda e primeira ordem. Claro que, veja bem, isso não é estanque, tá? Entre um e outro, existem aqueles que ainda estão se desenvolvendo para chegar no próximo grau. Então, não é estanque. Os espíritos da terceira ordem, segundo o Kardec, são os espíritos imperfeitos. Os da segunda ordem, os bons. E os da primeira ordem, os puros, como no caso dos engenheiros siderais, dos espíritos amadores, da esfera dos amadores, ok? Na pergunta 98, Kardec pergunta: os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem, terão também o poder de o fazer? Olha que interessante, né? Os espíritos dizem para ele que sim, eles têm esse poder, de acordo com o grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a vencer. Então, meus queridos, quando estamos diante de um espírito missionário, não significa que ele é um espírito perfeito. Ele assumiu uma tarefa. Ele assumiu uma missão. Então, é tão interessante essa escala espírita para a gente poder entender o que se passava também na própria cabeça do Kardec. Na questão 625, por exemplo, do Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que fosse um modelo para ele? Os Espíritos respondem com uma sentença, uma palavra só. Jesus, acabou, ponto final, não adianta escolher outro. O Espírito Miramês, ele escreveu por meio do João Nunes Maia, né? Então ele faz algumas referências a esse tipo a essa parte do Livro dos Espíritos, onde ele diz assim,
que quando Kardec fez essa pergunta, é óbvio que passou na cabeça dele uma série de outros personagens da história que deram grandes exemplos, que legaram coisas muito boas para a humanidade. Então ele esperava que os espíritos fossem responder: ah, foi fulano, olha, siga o exemplo de Cicrano. Você pega um Francisco de Assis, por exemplo. O homem viveu o amor ali, se desprendeu de todos os bens materiais. Então, o Kardec, na cabeça do Kardec, ele poderia estar imaginando: ah, os espíritos vão me dar exemplos que são conhecidos aqui na história, né? Eles foram direto no governador planetário. Você quer um exemplo sem errar? Jesus. Fora Jesus, não tem. Todos têm questões pendentes, questões a resolver. Por que que os espíritos miraram em Jesus? Porque é um governador planetário, é um espírito que os planetas aonde ele já habitou, já fez o seu processo evolutivo, já se desintegraram no cosmos. Então, não há na nossa cabeça como a gente pode entender um espírito dessa envergadura, a não ser respeitar. Qual é o motivo de eu falar sobre isso agora? É que a obra do Humberto de Campos, ela é muito questionada pelos historiadores, inclusive espíritas. Alguns historiadores, eu ouço o tempo todo eles dizerem: não pode confiar muito em tudo que o Chico escreveu, não pode confiar no Humberto de Campos, porque o Humberto de Campos não conhecia a história do Brasil. Eu já expliquei isso na aula anterior. Então, por isso que eu fiz questão de destacar essa questão de quem é o espírito missionário, para a gente não cometer o equívoco de sair falando aquilo que a gente não sabe por aí. Voltando aqui. A disputa territorial aqui na América, ela foi muito forte no período dos descobrimentos e continua sendo até hoje. Tá? A Europa continua ansiosa pelo nosso território. Tá? Hoje você vê uma Europa afirmando que as reservas naturais são patrimônio mundial, fazem parte do patrimônio mundial, que as reservas da Amazônia fazem parte do patrimônio mundial. Depois que eles destruíram todo o patrimônio natural deles, agora eles querem o nosso, né? Interessante isso, né? Engraçado que eu não vi aquela menininha, a Greta, que ela é usada com o financiamento da Open Society, que é a fundação do metacapitalista George Soros. Ela não foi mais a público, né, para falar das reservas de gás da Rússia, né? Por que ela não fez isso? Porque são reservas de gás natural. Ninguém vai lá com o seu Vladimir Putin falar: ó, essas reservas aí são do mundo. Não, né? Por que eles não fazem isso? Por que o Macron, por exemplo, o presidente da França, né, que mirou a sua artilharia aqui no Brasil por causa da Amazônia, né, com essa mesma conversa de proteger fauna e flora, de proteger índio, ficou caladinho e foi lá pedir a bênção para o Vladimir Putin e saiu de lá horrorizado com o que ele ouviu do Putin. Essas coisas a gente precisa questionar. Ser espírita não é ser besta. A gente precisa abrir o olho, né? Voltando aqui para o território brasileiro, então Espanha e Portugal, em primeiro lugar, aqui, mas aí os franceses e os holandeses foram chegando. Os franceses invadiram o território que depois se transformou naquilo que nós chamamos por Rio de Janeiro, né, em 1555. A região ficou conhecida na época da invasão como França Antártica, e o pessoal que veio para cá estavam ligados ao sistema religioso calvinista, né? Eles queriam implantar o calvinismo aqui também. E aí, em 1563, a rainha Dona Catarina, que foi regente do trono português, ela enviou o Estácio de Sá mais uma vez para o Brasil para tomar o território dos franceses. Então, vamos lembrar que o Estácio de Sá voltou mais uma vez para o Brasil, porque ele já tinha feito outras tentativas. Dessa vez ele veio com um efetivo maior, tomou o Rio de Janeiro, devolveu, expulsou os franceses, devolveu o território a Portugal, e mais tarde o Estácio de Sá reencarna no Brasil,
E uma das últimas reencarnações dele, ele foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz, na mesma cidade que ele ajudou a fundar, no Rio de Janeiro. Né? Então, os franceses já haviam se fortalecido com a amizade que eles tinham com os índios tamoios. Quem ajuda na empreitada para expulsar os franceses daqui? Um padre, muito conhecido nosso, Manuel da Nóbrega, uma das reencarnações do Emmanuel. O Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, eles conseguiram o apoio de locais e índios para lutar contra os franceses. E aí, em 1565, expulsamos os franceses daqui. Aí fica aquela questão, né? Poxa, Manuel da Nóbrega, uma das reencarnações de Emmanuel, participando de guerra, botando índio para matar, para expulsar, para... Espírito missionário. Espíritos de segunda ordem. Espíritos bons, participando de guerras. Por quê? Porque, gente, nós estamos num planeta de expiações e provas. Tanto Manuel da Nóbrega quanto José de Anchieta tinham questões a ser trabalhadas internamente. Então, a gente precisa... Por que eu estou reforçando isso? Novamente, porque quando você fala que Manuel de Nóbrega é uma das reencarnações do Emmanuel, muitas pessoas falam assim, pô, mas Manuel de Nóbrega veio aqui e acabou com os índios e detonou com... A história não é essa. Ele foi rigoroso, sim, muitas vezes, tanto o Manuel da Nóbrega quanto o Anchieta. Foram rigorosos com os índios, muitas vezes, porque tinham índios realmente que eram bastante selvagens. Mas o que eles trouxeram, o que eles fizeram só na parte da proteção, de não permitir a escravização dos índios, já valeu uma encarnação deles. São espíritos missionários, não são espíritos puros. Se você olhar o tamanho do território de Portugal, e que por um período de 3 séculos, mesmo preocupado em enriquecer, por isso que eles primeiramente buscaram ali as Índias, Portugal conseguiu manter um território infinitamente maior que o dele, conseguiu proteger esse território dos ingleses contra a invasão inglesa, francesa, espanhola e holandesa. Se você olha para a história mundial, você não vai ver exemplo como esse. É só a gente olhar aqui os nossos vizinhos da América Espanhola. Dá uma olhadinha aqui para a gente ver. Quantas unidades territoriais a América foi fragmentada? São 36 países, gente. 3 na América do Norte, 20 na América Central e 13 na América do Sul. Olha o tamanho do Brasil. O Brasil não foi dividido. Nós temos aí, deve caber aproximadamente umas 12 ou 14 vezes o território português dentro do território brasileiro. No Brasil, se você pegar Portugal e jogar ele aqui dentro, ele cabe em Santa Catarina. Portugal possui 10 milhões, 11 milhões de habitantes. O Brasil tem 212, 13 milhões de habitantes. Então, isso aqui é um dado importante, não só do ponto de vista geopolítico, mas do ponto de vista de estratégia espiritual. Porque só manteve a unidade territorial esse traçado que foi estipulado pelo Cristo. Porque foi estipulado pelo Cristo. Porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. É o que eu falei. Espíritos da esfera dos amadores têm plena noção do que eles estão fazendo. Então, o Brasil, coração do mundo, não poderia sofrer nenhum tipo de corte, de retaliação territorial do ponto de vista geográfico. Para isso, Jesus foi escolhendo os espíritos
cada um dentro da sua especificação, da sua especialidade, para atuar em momentos específicos. Então, esse grupo de espíritos, eles não viriam todos de uma vez. Cada um ia vir, cada grupo viria num tempo determinado, aproveitando questões íntimas que tinham para resolver, com um desejo e uma vontade muito grande de ajudar o território brasileiro. Então a gente vai ver personagens da história oferecendo valorosas contribuições ao país, mas se você for olhar a vida pessoal, muitas vezes, deles, eles carregam muitas mazelas. Carregam questões íntimas difíceis. Por isso eu penso que a gente precisa tirar da nossa cabeça essa imagem que nós muitas vezes criamos de espíritos missionários, como espíritos que não falham. Nossa, como é que fulano pode ser um espírito missionário? Fazendo o que fez, falando o que falou. Gente, sobre esses espíritos pesa uma responsabilidade gigante. Em algumas circunstâncias, eles acabam sucumbindo. Alguns por negligência, recuando diante da prova. E aí vão desvirtuando, né, a oportunidade do resgate. Como que você consegue desvirtuar essa oportunidade? Usando, muitas vezes, a questão do próprio poder, né, em benefício próprio, ou em benefício do seu grupo, né? Abdicando o quê? Daquilo que é o mais importante, que é a causa do mundo, a causa para a comunidade. E a gente vai ver a história do mundo aí recheada. Quantos personagens históricos da política, por exemplo, receberam um mandato muito bonito, olha, você vai ter a oportunidade de fazer a diferença. Chegaram aqui, erraram, mas eram espíritos missionários. Eles tinham a tarefa. Nós temos um exemplo, eu não vou usar exemplo aqui, porque senão eu não quero ficar ferindo a suscetibilidade de ninguém, mas eu vou usar um exemplo do Freud, por exemplo. O Freud era um espírito que estava compromissado em abrir as portas da academia para a reencarnação. Ele não fez. Ele não fez. Ele recuou, ele não... Enfim, espiritualmente falando, ele acabou deixando as suas questões pessoais falar mais alto. Mas era um espírito missionário. Então, o mundo será transformado pelas pessoas que nele habitam. Nós não teremos uma invasão alienígena que vai encher de homenzinhos verdes no planeta e eles vão tomar o governo e vão... Não vai acontecer, gente. Isso só acontece naquele programa Alienígenas do passado lá. Acho que nem lá. Mas a gente já tem literatura mediúnica aí falando disso, já que eles vão interferir em tudo. Não acredito nisso, sinceramente. Acredito que eles estão interferindo em algumas coisas, mas eles não podem interferir em tudo. Eles têm também um limite de interferência. O Chico falava disso, que eles interferem em alguns aspectos, mas eles não podem interferir em tudo, porque é uma responsabilidade de quem está aqui. Então, eu tenho para mim, que quando a gente recebe um espírito missionário, em primeiro lugar, a gente precisa orar muito por ele. Algumas pessoas vieram questionar na época aquela história do João de Deus. Ah, mas o cara não era espírita, ele não tinha essa mediunidade. Tinha. Ele tinha uma missão, sucumbiu à sua inferioridade. Não deixou. A coisa foi e ele deixou acontecer. Tinha uma tarefa grande na mão, tinha todas as facilidades materiais, porque ele não era pobre, mas ele falhou. Falhou drasticamente. Vão precisar resgatar isso? Vão. Só não sabemos como, né? Edelso, sobre os missionários, a Sandra perguntou se Napoleão foi um espírito missionário. Napoleão, ele fez coisas fantásticas na Europa, mas é um daqueles que também acabou absorvendo ali o poder e gostou de mandar, né?
E aí a megalomania dele falou mais alto, né? Napoleão é a reencarnação de Alexandre o Grande, né? A Janice lembrou ainda das guerras, né? Quando lembra do Livro dos Espíritos, e a guerra traz saltos no desenvolvimento da humanidade. Olha, vamos lembrar de Joana d'Arc. Joana d'Arc era um espírito que estava ali numa missão fantástica. Aonde? Na guerra. Na guerra. Ela ganhou a guerra da França contra a Inglaterra. E depois ela foi queimada. Por quê? Porque eles ficaram preocupados. Uma menina de 14, 17 anos, com essa popularidade mais popular do que o rei, não vai dar certo. Ela já ganhou a guerra pra gente mesmo. Queima ela. É bruxa, porque ela ouvia vozes, né? Era um espírito missionário. As pessoas precisam parar para entender. Existe a obra Joana d'Arc, do Leon Denis, né? Pelo espírito Hermance Dufault, e você vai ver você tem a obra Joana d'Arc pelo espírito Hermance Dufault, e você tem a obra do Leon Denis. E você vai ver ali que ela era um espírito de alta envergadura, mas ela estava numa guerra, atuando numa guerra. Como é que pode isso? Mas um espírito missionário, um mensageiro de Jesus, atuando aonde? Na guerra. E aí? É um mundo de provas e de expiações. Ela veio especificamente com aquele trabalho. Não tem o que falar. Só que depois que ela ganhou, como ela era mulher, mulher não tinha muita... se bem que há todo um exagero em relação às mulheres, tá? Uma hora aí pode ser que a gente fale alguma coisa sobre algumas informações equivocadas sobre as mulheres na Idade Média. Tá? As mulheres na Idade Média não é que elas não podiam fazer nada, não. Não é bem assim. Muito pelo contrário. As mulheres, mesmo na Idade Média, tinham um espaço que era reservado somente para elas e ninguém tomava aquilo ali. Mas não vai caber aqui, a gente não vai poder falar. Mas a Joana d'Arc, ela estava numa sociedade machista, né? Patriarcal. E menina ainda, e pobre, né? Nem era da realeza, e vem aqui ganhar uma guerra e depois... Ganhou, já ganhou. Então, olha, essa moça aí, você vê, ela é mais popular que o senhor, hein? Como assim? Mas, então, isso aí amanhã não vai ficar legal, hein? E aí a própria igreja acabou condenando ela e botou ela na fogueira, né? Depois que ela queimou, o próprio padre que estava um dos padres que estavam envolvidos ali na questão virou: eu acho que a gente fez uma besteira gigante, acabamos de queimar uma santa. Depois de queimado não adianta, né, filho? Agora já era. Tá bom? A Rosa perguntou ainda, Edelso, se você vai falar sobre a missão dos bandeirantes. Não vai dar tempo, Rosa. Não vai dar tempo, porque, na verdade, essa live foi montada em função do Dom Pedro II. Eu estou resgatando uma parte para a gente poder entender o trabalho dele. Infelizmente, por enquanto, ainda não. Mas só vou dar uma palhinha para você. Não sei, talvez alguém aqui do grupo saiba, os bandeirantes aqui no Brasil são a reencarnação dos cruzados, dos templários, tá? Muitos dos templários reencarnaram aqui como bandeirantes. Mas vamos lá. Então, você tem aí a questão para a condução espiritual do Brasil, né? Jesus chama ali, faz a convocação de Ismael, e diz lá: Ismael, manda meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Receba em teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como recebi no coração obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Olha só, espíritos da esfera dos amadores trabalham em conformidade com o pensamento do Criador. Não fogem disso. Então ele convoca o espírito Ismael. Eu tinha uma outra imagem aqui do Ismael, mas eu não gosto de usar muito ela, embora ela seja bonita, porque quando ela foi retratada, a pintura, o médium retratou com a cara do Dom Pedro II. E como a gente vai falar dele, então eu peguei essa da internet mesmo, que a gente também, na verdade, não tem a imagem do Ismael, nenhum médium. Não conheço nenhum médium que tenha desenhado isso.
Mas o Ismael é o pai dos ismaelitas, né, do povo árabe. E o Ismael assumiu a condição, né, um espírito muito ligado à questão do evangelho, porque Jesus, para pensar, gente, quem ele chamaria para um trabalho tão importante assim? Alguém que tivesse um staff espiritual que pudesse conferir a ele as condições para levar o Brasil a essa situação. Então, quando a gente analisa essa informação do ponto de vista da história, da geopolítica, da visão material, vai dar a impressão que essas questões elas foram feitas por tentativa e erro, sabe? Jesus foi jogando o pessoal aqui, ó. Se não der certo, tudo bem. Não foi assim. Não foi assim. Alguns pontos específicos, Jesus mandou pessoas que ele sabia que iria desempenhar a tarefa. Ele sabia que iria desempenhar a tarefa. Com todos os problemas, ele sabia. Por quê? Se acerca de espíritos, esse missionário, muitos espíritos ao seu redor, para evitar que ele não fuja dessa responsabilidade. Ele pode até se comprometer com outras situações, mas ali ele vai desempenhar. Então, se nós, como pais, conhecendo a personalidade dos nossos filhos, nós conseguimos visualizar muita coisa do que eles farão diante das oportunidades que a vida dá, imagina Jesus, que é o psicólogo sideral, né? Então, ele sabia que o amadurecimento era fruto do tempo, que os espíritos vão reencarnar várias vezes para dar prosseguimento às suas tarefas, aqueles que cumprirem a tarefa conforme foi traçado, ou pelo menos uma parte daquilo que foi traçado. Então, nós vamos ver acontecer constantemente coisas no mundo que vão limitar o próprio homem. Por quê? Por orientação do próprio Cristo. E aí Jesus, nessa reunião com Ismael, diz o seguinte: reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina. E inicia desde já a construção da pátria do evangelho, da pátria do meu ensinamento. Então, olha, reúne as incansáveis falanges do infinito. São os grupos que estavam compromissados em ajudar. Não só grupos ligados especificamente à questão do evangelho, mas diretamente falando, mas indiretamente ajudar a preparar o terreno para que essa questão fosse a marca primordial do desenvolvimento da nação brasileira. E o plano espiritual utilizou até a ganância dos reis portugueses para elaborar esse plano e trazer para o Brasil os elementos necessários para a formação dessa nova terra. Então, você tem índios, negros escravizados na África. Eu friso muito isso, escravizados na África, para deixar claro que eles vieram da África já na condição de escravos. Africanos escravizavam africanos. Como todos os povos, o processo de escravização aconteceu. Na África, não foi diferente. É claro que aqui os portugueses acabaram endossando tudo isso e elevaram essas questões aí a um outro patamar, né? E também não estou eximindo os portugueses das responsabilidades que eles tinham de escrever uma história diferente, é a questão do livre-arbítrio, né? O problema é que eles acabaram assumindo uma dívida enorme, tanto com índios quanto com africanos, né? Mas o próprio Jesus afirma para Ismael em um outro momento, quando Ismael fala, Senhor, eles estão fazendo tudo errado. E Jesus diz assim, o livre-arbítrio está sendo dado a eles, porque você tem de uma parte resgate e da outra comprometimento. Aí você fala, pô, peraí, que troço é esse? Muitos desses escravos estavam em processo de resgate, e quem estava na condição de algoz, de senhor de escravo, estavam absorvendo uma dívida no futuro. Bom, então isso é uma bola de neve, não vai mudar nunca. Não, não é assim. O que acontece é que eles tinham o livre-arbítrio de não deixar, porque se fosse para resgatar
uma questão, ela poderia ser resgatada de outra forma, não pelo processo de escravização, não da forma como foi feito. E aí Jesus afirma para Ismael o seguinte: esses mesmos portugueses que estão escravizando os índios e trouxeram os negros para o Brasil, passarão pelo mesmo processo aqui no Brasil. Ok? Então, no futuro, esses mesmos portugueses acabaram vivenciando a mesma experiência. E aí você vai ver o exemplo do padre Anchieta, que também é muito criticado pelos historiadores, porque ele era enérgico, muitas vezes, com índios. Né? Mas o próprio padre Anchieta, ele vai depurando a sua personalidade rigorosa, e nós vamos percebendo que já no final da vida dele, ele já é uma pessoa muito menos exigente e mais aberta às questões espirituais. Espíritos missionários em mundos de provas e de expiações trazem essa característica também. Então, agora eu quero dar um salto para nós podermos dar sequência aí à nossa história, ok? Muito bom. Aí nós vamos ver o Henrique de Sagres, né, ou o Eliu, atuando no cenário espiritual brasileiro, ou seja, ele morreu em 1460. No mundo espiritual, ele organiza ainda o processo do desenvolvimento histórico dos povos, não só do Brasil, mas ajudando em outras questões. Nós estamos no período em que o Napoleão Bonaparte, que foi questionado aqui, que governou a França entre 1799 e 1815, o Napoleão Bonaparte foi um militar que acabou adquirindo uma experiência muito boa em guerra, trabalhando, inclusive, para a Revolução Francesa, para os revolucionários franceses, e depois ele mesmo acaba com a Revolução Francesa, na condição de um dos cônsuls da França, e como ele tinha um traquejo maior, uma habilidade maior, ele acabou assumindo todo o poder na França e se auto-intitulou imperador. O cara, ele era tão doido, que o Papa veio para coroá-lo. Quando o Papa se levantou para coroá-lo como imperador, ele tira das mãos do Papa a coroa e ele mesmo se autocoroa, mandando um recado para a igreja: quem manda sou eu, ok? E o Napoleão era terrível, né? E ele trouxe muitos benefícios para a França. Não vou detalhar aqui, porque senão a gente sai do nosso objetivo. Mas depois ele surtou e começou o processo de expansão, e aí ele começou a invadir. O objetivo do Napoleão era tomar conta da Europa inteira. E quem era o país que estava fazendo, naquele momento, a grande barreira para ele? A Inglaterra. Ele queria a Inglaterra. Tentou, mas não foi páreo para a Inglaterra. E o que ele fez? Como ele já tinha conquistado Espanha e outros territórios, ele começou a proibir esses territórios de comercializarem com a Inglaterra. Não quero ninguém comercializando com a Inglaterra. Se alguém comercializar com a Inglaterra, eu vou invadir e vou destruir. Aí o povo começou a ficar com medo dele, né? E aí ele voltou para pôr os seus olhos a Portugal. E quem estava lá? O Dom João e a Carlota Joaquina, que são os personagens que vocês estão vendo no slide aí. E ele começou a ameaçar o Portugal, porque Portugal dependia muito da Inglaterra. Nós, até o Brasil já dependia, como colônia, já estávamos na dependência dos negócios que eram realizados entre Inglaterra e Portugal. Só que aí, veja bem, o próprio plano espiritual se utilizou de um momento em que o Napoleão estava tocando o terror na Europa, ameaçou o Dom João, falou: vou invadir seu país, vou tomar tudo se você continuar comercializando com a Inglaterra. E o Dom João não podia falar não para a Inglaterra. Não tinha como. Nós estamos no ano de 1807. O Dom João VI começou a se organizar. A Inconfidência Mineira já tinha passado, né? Aliás, esse é um tema que a gente quer abordar também mais para frente. E aí, seguindo a orientação espiritual, o que acontece? O plano espiritual começa a focar em cima do Dom João lá em Portugal, para ele prestar atenção no que estava acontecendo com a França. Tiradentes, já no mundo espiritual, liderava um grupo de espíritos compromissados com o Brasil, a serviço de Ismael, tá?
E aí ele começa a atuar principalmente na cabeça do Dom João VI. E aí o que acontece? O Dom João VI dá um nó, dá um perdido, como diz a molecada lá no colégio. Deu um perdido no Napoleão. Cansou a beleza do cara. Quando ele menos esperou, o Dom João VI já estava no Brasil, com aproximadamente ali uns 15 mil, umas 15 mil pessoas que faziam parte ali da corte dele, né? Ele trouxe tudo que ele podia trazer de Portugal, ele trouxe. Ele transferiu o comando de Portugal para o Brasil e fugiu do Napoleão. Tanto que o Napoleão, antes de morrer, no seu diário escreveu: foi o único que me enganou. Então ele não era tão burro assim como o pessoal gosta de brincar em relação aos portugueses, tá? Alguma coisa aí, Mazé? Não. Então, o Dom João VI, chegando no Brasil, qual foi a primeira coisa que ele fez? Vamos abrir os portos brasileiros para as nações amigas, porque a gente não podia comercializar com ninguém, a não ser com Portugal, nós éramos colônia. Então, gente, com Dom João VI, o Brasil começa a ser construído. Eu já falei para vocês aqui que nós, no Brasil, temos uma péssima mania de avacalhar com os personagens que construíram a nossa história. E o Dom João VI, ele é bem mal retratado pelos nossos dramaturgos, né? O único filme que se tem dele é aquele da Carla Camurati, onde coloca ele como fosse um idiota, né? Ele não era um ser celestial, mas ele também não era um idiota. Ele era um estrategista. Quem destoava muito da situação era a Carlota Joaquina, a esposa. Ela era uma pessoa difícil. Ela tinha casos e mais casos amorosos. Agora, vocês imaginem. Eles casaram obrigados, né? Era uma época em que os casamentos eles eram feitos de acordo com os interesses imperiais, né? Das riquezas, das nações, né? Então, o que acontece? Aí, o que vai acontecer? Parem para pensar comigo. Um homem que não era para ser o rei, que rei era o irmão dele, ele entrou no lugar do irmão, tá? Que era o Dom José. Ele era um cara culto, tinha bons princípios, recebeu educação monástica, tendo que administrar a doença mental da sua mãe, a Dona Maria, conhecida como a Louca, a que mandou degredar os Inconfidentes de enforcar o Tiradentes, ela já estava xalau. Então, o que acontece? Tendo que administrar isso, uma esposa maluca, destemperada, promíscua, que não nutria nenhum afeto por ele, e ainda tinha uma nação para governar, e o terror da Europa chamado Napoleão Bonaparte, em vias de invadir Portugal. Então, veja bem, o que a gente ressalta aqui é a ação das falanges de Ismael, lideradas por Henrique de Sagres, Tiradentes, que aproveitavam todas as oportunidades para fazer valer o quê? O programa que foi estabelecido por Jesus. Então, o governo de Dom João VI no Brasil não tinha o mesmo caráter rigoroso que tinha lá em Portugal. As primeiras iniciativas de construção da nação brasileira, abertura dos portos, Escola de Medicina, Banco do Brasil, Escola de Belas Artes, Academia da Marinha, Jardim Botânico e por aí vai, começa a acontecer a partir do momento em que Dom João VI estava aqui. Ou seja, ele estava já preparando por ordem espiritual, tá? Por ordem espiritual, ele não precisava fazer nada disso, era só ele vir para cá, esperar mais um pouco, passar aquela onda toda em Portugal e voltar. Mas ele começa a investir aqui no Brasil, começa a investir, e as entidades espirituais cada vez mais conectadas com ele, por quê? Porque ele tinha essa abertura na sua mente, no seu coração, que dava espaço para as influenciações espirituais de Tiradentes, do Henrique de Sagres, e toda aquela falange que foi convocada por Ismael. Nada foi fruto de questões materiais. Havia um forte componente inspirativo nisso tudo. Mesmo que os grupos idealizadores estivessem com a mente focada nas questões materiais,
a espiritualidade habitava os sonhos de muitos dos responsáveis pela administração dos diversos locais em que o Dom João VI despachou aquela corte que ele trouxe para o Brasil. O lado ruim dessa parte é que esse caráter benevolente do Dom João VI acabou alimentando ao redor dele o quê? Um bando de parasitas da política. Então, o título de nobreza era espalhado aos montes pela cidade do Rio de Janeiro, né? E todos vivendo do orçamento público, né? Daí a gente pode perceber de onde vem toda essa questão da gastança do dinheiro público aqui no Brasil. Tudo bem aí, Mazé? Tudo bem, Adeus. Muito bom, vamos lá. Então, é aí que nós vamos ver, a partir de 1817, o projeto de Ismael assumindo uma outra conotação. Em 1817, foi providenciado o casamento do filho do Dom João VI, que é essa figurinha que os senhores estão vendo aí no canto esquerdo, o Dom Pedro I. A ordem de Ismael qual era? Trazer da Áustria a arquiduquesa Leopoldina para se casar com ele. Gente, a Leopoldina, ela é a reencarnação da Nefertiti, a mãe do faraó, a esposa do faraó Akenaton. Então, ela tinha um compromisso com o Brasil. Quem quiser entender melhor essa história, está aqui, ó. Nefertiti no Brasil, Mariluza Moreira Vasconcelos. Tá? Depois eu jogo lá no grupo para vocês. Ela era uma mulher extraordinária. Ela era um espírito que estava anos-luz de Dom Pedro I. A própria Maria de Nazaré, não é a Mazé aqui do grupo, mas a Maria de Nazaré, que foi mãe de Jesus, é que amparou a princesa diante dessa tarefa complicadíssima que ela tinha. Qual foi? Olha, gente, se espírito superior aparecer para alguém aqui, foge. Foge porque eles não vêm com coisa boa. Ela virou em sonho, né? Levou a Leopoldina, desdobrou a menina e disse assim para ela, que ela receberia todo o suporte espiritual para a missão. Nada além de suporte espiritual. Então, quando o espírito vem, mentor fala assim, olha, vamos lá fazer aquela tarefa que a gente está aqui para te acompanhar, eles só estão para acompanhar, tá? Porque o trabalho somos nós que temos que fazer. Tá bom? Eles não fazem nada. Materialmente falando, não fazem nada. Quem tem que fazer somos nós. Por isso que a gente muitas vezes desiste. A gente não aproveita as conexões, o amparo com a espiritualidade e sucumbe. Por quê? Porque depois que chegou aqui, negão, o que conta é quem está aqui, né? Do outro lado tá fácil de você virar pro cara e falar, tenha fé, acredite, vai dar certo, estamos aqui torcendo para você, porque o trabalho é seu mesmo, não é deles. Se fosse deles, era eles que tinham descido, né? Então, a dificuldade dela já começou na viagem, né? Você faz uma viagem hoje, daqui para a Áustria... Quem que é? Você faz uma viagem para a Áustria, você vai levar aí, dependendo do voo que você faz, das escalas, 14, 17 horas. Ela levou 85 dias para chegar aqui. 85 dias. Jovem, bonita, inteligente, tinha uma cultura extraordinária, sensível e tudo aquilo que todo homem gosta. Ela era submissa. Naquela época, imagina, né? Uma mulher submissa maravilhosa, né? Então, o imperador, na sua juventude, ele era o quê? Dom Pedro II, gente, foi um libertino. Ele era um beberrão, o negócio dele era a prostituta, era a farra, era as baladinhas. O negócio dele era isso. Era um espírito completamente imoral. Apesar de todos os esforços que o Dom João VI fez... Vai dar ruim. Apesar de todos os esforços que o apesar dos esforços do Dom João VI para tentar ver se o menino aprumava, né? Porque o que eles faziam? Trazia professor, ele era o príncipe, né? Então tinha uma educação, eles traziam lá os melhores professores, mas ele tinha um bom pai, mas tinha uma mãe desequilibrada, uma mãe leviana que não dava para ele bons exemplos. E aí o espírito já era
problemático, né? Então já viu. Bom, o imperador, o Dom Pedro I, acabou assumindo o Brasil. Por quê? Dom João VI foi obrigado a voltar para Portugal. Isso não, a gente não vai ter tempo de abordar. Mas já estava casado com Leopoldina. Só que, veja bem, já com... Giane, o seu microfone tá ligando toda hora. Tá? Cuidado com o seu microfone aí, querida, por favor. Então, vamos lá. Quando você fala dessa questão do Dom Pedro I assumir o Brasil, moralmente ele tinha condições? Nenhuma. Nenhuma. Mas, veja bem, como chefe de Estado, ele cumpriu o seu papel. Ele cumpriu o seu papel. Já nós tínhamos a ameaça da fragmentação do território brasileiro. E o Dom Pedro I já começou a segurar essa onda de para não deixar o território brasileiro fragmentar. Então, o plano espiritual fez o quê? Ismael investiu em cima dele, o cercou de todos os espíritos que eram responsáveis para dar o suporte. O Tiradentes, no mundo espiritual, povoou os sonhos dele muitas vezes para que ele, nessa parte, pelo menos, tivesse ali, desempenhasse ali o seu papel. E ele desempenhou. Como chefe de Estado, aquilo que lhe foi confiado pelo mundo espiritual, ele fez. A vida pessoal dele era uma tragédia, né? Era uma tragédia. Assim, mulher não podia passar na frente dele, porque ele não perdoava, ele investia em cima de todo mundo. Para ele não tinha escrava, branca, negra, amarela, azul, pobre, rica, milionária. Mulher, para ele não perdoava, ele ia para cima. Então, essa era a falha dele. Mas o próprio plano espiritual falou, isso aí é um problema que ele vai resolver depois. Agora o compromisso dele é com o Brasil, né? E a própria Leopoldina veio para dar uma segurada numa boa parte ali e ajudá-lo, porque ela foi um esteio extraordinário nessa questão. E o José Bonifácio, que foi um dos espíritos mais importantes que nasceram aqui no Brasil, foi o José Bonifácio. Um homem de qualidades extraordinárias, ajudou Dom Pedro I. Ele era muito próximo da Leopoldina, por quê? Porque a Leopoldina não tinha com quem conversar. As mulheres daquela época eram fúteis, mesmo as mulheres da sociedade, porque não tinha instrução. Ela era uma mulher letrada, uma mulher culta, uma mulher que tinha uma cabeça científica. E o José Bonifácio tinha todas essas qualidades. Então, eles eram muito próximos. E ela encontrou nele um conforto espiritual e intelectual muito grande. Tá? Só a vida do José Bonifácio também vale uma live muito interessante do ponto de vista material e espiritual. E é aí que o espírito Tiradentes, recebendo já a autorização de Ismael para continuar atuando no astral do Brasil com o seu grupo, tá? Ele continua atuando no Brasil com o seu grupo. Mesmo assim, ele já estava programando um reencarne. Ele reencarnou na França, tá? Ele foi um contemporâneo de Kardec. Se vocês quiserem saber quem foi ele foi o Dr. Demeuri, que foi um médico homeopata, que realizava nos fundos da sua farmácia sessões mediúnicas. O Dr. Demeuri, quando desencarnou, ele manda mensagens, ele se manifestava para o Kardec, para os médiuns que trabalhavam com o Kardec. Ele dava orientações para o Kardec, inclusive em relação à sua saúde. A gente vai ver as mensagens dele no Obras Póstumas. Inclusive aquela mensagem avisando o Kardec que ele em breve teria que reencarnar, que ele não ia poder dar cumprimento da sua obra toda, que ele teria que voltar em breve. E o Kardec faz uma análise de que ele acha que em 10 ou 20 anos ele estaria reencarnando. E aí que a gente começa a fazer o link da grandiosidade do Kardec com o Chico, é o espírito do Tiradentes, como doutor Demeuri no mundo espiritual, que o orienta. Então, o Tiradentes e o Ismael trabalham em conjunto, né? O Tiradentes como um dos representantes de Ismael. Mesmo como doutor Demeuri na França, ele atuou no Brasil quando ele dormia
desdobrava e vinha atuar no Brasil. Olha só que interessante, gente, só espírito superior consegue fazer isso. Tá? E aí, eles estão ali num diálogo, num debate, e o Ismael, em relação ao Tiradentes, diz para ele o seguinte: meu irmão, o momento de emancipação brasileira não tardará no horizonte. Precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva, a fim de que não se percam as finalidades do nosso trabalho. No problema em causa, temos de aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo para levar a efeito a separação das duas pátrias com o mínimo de lutas, sem manchar a nossa bandeira de redenção e de paz, com o pungente espetáculo das lutas fratricidas. Cerquemos o coração desse príncipe das claridades fraternas da nossa assistência espiritual. Povoemos as suas noites de sonho de amor à liberdade, desenvolvendo-lhe no espírito as noções de solidariedade humana. Individualmente considerado, não representa ele o tipo ideal necessário à realização dos nossos projetos. Voluntarioso e doente, não tem para nós outros um cérebro receptivo que facilite o nosso trabalho. Mas ele encarna o princípio da autoridade e temos de mobilizar todos os elementos ao nosso alcance para evitar os desvarios criminosos de uma guerra civil. Então, aqui, nós vamos ver o Tiradentes cercando o Dom Pedro I o tempo todo para que ele fosse amparado aí por uma corte de espíritos que dessem a ele as condições necessárias para ele poder desempenhar a tarefa. E a partir disso, nós vamos ver, então, surgir os representantes da nação por meio do processo da independência do Brasil, ou seja, nesse ponto, o Dom Pedro I ele cumpriu a sua tarefa, ele produziu a independência do Brasil, logicamente não sozinho, né, com o apoio da elite de comerciantes brasileiros e não portugueses aqui no Brasil, ele teve o apoio, o plano espiritual trabalhando intensamente para isso, e ele abriu esse espaço, né? Ele abriu esse espaço para a espiritualidade. Agora, outros pontos não, né? Em outros pontos ele acabou falhando e falhando bastante. E aí, chega um momento, então, em que ele, envolvido ali pelo próprio plano espiritual, ele recebe um outro espírito que vem habitar aqui a nossa pátria, que passa a ter um compromisso diferenciado do Dom Pedro I, que é o seu próprio filho, Dom Pedro II. Mas isso é tema da próxima live, que é a última live nossa, onde nós vamos entrar exclusivamente na vida do Dom Pedro II. Ok? É isso. Bom, aqui pelo chat, Delcio, não ficou nada. Ok. Não. Apenas aqui a Magali lembrou do livro do Humberto Eco, onde fala da questão ainda dos Estados Unidos, né, dando importância à arquitetura romana, tal, inclusive nos Sim. prédios que ela lembrou. E o restante nós já abordamos. Muito bom, gente. Então é isso. Agradeço aí a participação de todos, o carinho que vocês tiveram. E na próxima semana a gente já pode partir para a nossa última aula desse módulo, falando exclusivamente de Dom Pedro II. A minha ideia foi justamente preparar porque a nossa visão, o nosso entendimento sobre a questão do Dom Pedro II. Porque há muitos pontos, não só na vida do Dom Pedro II, mas de outros personagens da história do Brasil, que se você olha apenas pelo prisma da vida material, não faz o menor sentido serem espíritos missionários. É porque a nossa visão de espírito missionário, ela é equivocada. Tá? Então, se a gente não tirar isso de que o espírito missionário é o cara superior e que não precisa de mais nada, que não vai errar, então, gente, olha, o livro dos Espíritos é taxativo. Exemplo para nós é Jesus, porque os outros todos cometeram equívocos. Grandes personagens da história, Paulo de Tarso, um dos maiores, praticamente o propagador do cristianismo,
no Ocidente? Paulo de Tarso. O que nós temos de cristianismo hoje é paulino. É muito embasado em cima do Paulo. Né? O Paulo também não era bolinha, não. E na reencarnação, dizem que ele reencarna como Martinho Lutero, o reformador protestante, mesmo como Martinho Lutero, cometeu uma série de equívocos. Uma série de equívocos. Mas ele tinha o quê? Uma intenção. Então, quando a gente chega num Dom Pedro I e vê todo esse lado humano dele, inferior, a gente não imagina, fala, poxa, mas como chefe de Estado, ele cumpriu o papel dele. Ele cumpriu o papel dele. Ele cumpriu exatamente aquilo que o plano espiritual determinou. Por isso ele teve um Tiradentes do seu lado, por isso ele teve uma falange de Ismael do seu lado. Agora, as suas questões pessoais, o que ele fez, o distrato, a humilhação que ele submeteu a Leopoldina, tendo caso com a Marquesa de Santos, tendo filho com várias mulheres, isso ele vai responder, se já não respondeu em encarnações sequenciais aí, isso aí já faz parte do resgate pessoal dele. Como chefe de Estado, ele cumpriu o trabalho dele. Ok? Beijo no coração, no fígado, no rim de todos. Até a próxima. Obrigada, Edelso. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, pessoal.